Capítulo 726, Vitória e derrota. Tradução. GP Revisão. Azel Padrins Vish. De repente, um choque surgiu nos olhos indiferentes de Wang Yan. No entanto, Lin Dong não deu muito tempo para ele ficar chocado. Seus olhos estavam frios quando ele cruelmente pressionou o anel de luz dourada no corpo de Wang Yan. Xixi. A roda de luz dourada bateu fortemente contra a camada de proteção dourada no corpo de Wang Yan. Faíscas instantaneamente explodiram quando um barulho estridente soou freneticamente. Crack! A nitidez do anel de luz dourada obviamente alcançara um nível aterrador. À medida que brilhavam violentamente faíscas douradas, começaram a aparecer rachaduras na couraça do espírito Yuan, que possuía propriedades defensivas extremamente fortes. Quando as rachaduras apareceram, as pupilas de Wang Yan se contraíram abruptamente. A couraça do espírito de Yuan sempre o protegeu, e foi graças a ela que ele foi capaz de sobreviver a 3 ataques completos de 3 diferentes especialistas de pico do 9º estágio Nirvana Yan. Por isso, ele nunca imaginou que seu traje defensivo realmente mostraria sinais de desmoronamento devido ao ataque de Lin Dong. Irmão mais velho Wang Yan, é você quem perdeu. Enquanto um olhar de descrença apareceu no rosto de Wang Yan, um sorriso um tanto horripilante apareceu no rosto ensanguentado de Lin Dong. Bang! Depois que Lin Dong falou, a couraça do espírito Yuan finalmente não conseguiu mais resistir ao afiado anel do dragão Yuan. Com um estrondo alto, quebrou e explodiu. A luz dourada rapidamente diminuiu, antes de se recolocar no corpo de Wang Yan. Quando sua couraça do espírito Yuan foi quebrada, Wang Yan de repente cambaleou para o lado, se esquivando do anel do dragão Yuan enquanto ele passava furiosamente. No entanto, o brilho afiado da lâmina passou por seu peito, causando uma trilha sangrenta. O sangue fresco jorrou. O estilo de combate de Wang Yan era realmente muito violento e cruel. Depois de se esquivar de um golpe tão formidável, seu punho voou em um ângulo astuto e violentamente bateu em Lin Dong. Bang! O punho de Wang Yan pousou pesadamente no peito de Lin Dong. Uma luz verde surgiu freneticamente no local. No entanto, devido à tremenda força do punho, fez com que o sangue dentro do corpo de Lin Dong se agitasse violentamente. Diante do punho de Wang Yan, Lin Dong continuou a não se esquivar. Ele podia sentir o sangue agitado dentro de seu corpo. No entanto, ele continuou a sorrir. De fato, quando acoplado ao rosto ensanguentado, a imagem realmente fazia o sangue congelar. Wang Yan era de fato muito temível e cruel. Esse era um ponto que até Lin Dong tinha que admitir. Mesmo os especialistas que estavam no mesmo estágio ficariam intimidados por seus arriscados ataques. No entanto, o estilo que ele usou não alcançou o efeito desejado. Parecia que a crueldade e a brutalidade dentro dos olhos desse jovem eram apenas maiores que a dele. Wang Yan podia ser cruel, mas Lin Dong, ele era impiedoso. Portanto, depois de receber o punho de Wang Yan de frente, Lin Dong usou a força resultante para inclinar seu corpo. Imediatamente depois, a planta do pé se contorceu estranhamente, quando um brilho verde se condensou instantaneamente, inflando e se transformando diretamente em uma perna de dragão verde. Bang! A luz verde jorrou na perna feroz e fria de dragão verde, enquanto quebrava o ar com um estrondo. Como um chicote, ela varreu violentamente e aterrissou no corpo de Wang Yan. Bang! Um som profundo ecoou quando o chão foi quebrado pela força resultante. Quanto a Wang Yan, ele voou como uma bala de canhão, esmagando dezenas de rochas gigantescas. Vômito. Wang Yan se reduziu a uma figura lastimável ao se estabilizar. No final, ele não conseguiu mais resistir e vomitou um bocado de sangue fresco na frente dos olhares chocados da multidão. Svish! Quando uma boca cheia de sangue fresco foi cuspida, o poder Yuan dentro do corpo de Wang Yan ficou instantaneamente lento. No entanto, antes que ele pudesse se recuperar, de repente ele ouviu um rugido estridente. À medida que o som aumentava de volume, a expressão de Wang Yan mudou imediatamente antes que ele pudesse recuar. Ele ergueu o olhar e rapidamente olhou para frente. Uma pós-imagem que era semelhante a um touro furioso e impertinente, avançava em sua direção com um impulso surpreendente.
Não havia aparência ou forma ou estilo, em vez disso, havia apenas um ataque extremamente brutal com o máximo de força física. O atualmente Lindong considerava completamente seu corpo como uma arma. Embora parecesse que ele estava agindo sem pensar, isso fazia com que alguém ficasse apavorado com sua ousadia. Bang! O corpo de Lindong colidiu violentamente contra o corpo de Wang Yan. Um som profundo ressoou por toda a arena, fazendo com que todos os espectadores prendessem a respiração. De longe, Lin Guanwan estava apertando suas mãos de jade e mordendo os lábios. Embora ela soubesse que Lindong era extremamente feroz e cruel em uma luta, a cena diante dela a assustava completamente. Naturalmente, não era só ela que se sentia assim. Até Ying Xiao, Shenzhen e o resto, tinham rostos cheios de espanto. Logo após a colisão, os dois corpos dispararam em direções opostas devido à força de rebote. Seus corpos criavam valas com mais de 100 metros de comprimento antes de diminuir gradualmente a velocidade. As auras originalmente aterrorizantes e violentas começaram a ficar excepcionalmente fracas neste momento. Ambos estavam gravemente feridos. A arena inteira ficou em silêncio enquanto observavam as duas pessoas lutando na tentativa de se levantar. Seus corações não puderam deixar de tremer ao ver o sangue fresco que cobria o chão. Esta batalha foi simplesmente muito amarga e trágica. Wang Yan lutou por um momento. No entanto, no final, ele não conseguiu se levantar novamente. Ele olhou para o céu, com sangue fresco cobrindo todo o corpo enquanto arfava e ofegava apressadamente, emitindo uma aura que fedia a sangue. No entanto, ele olhou firmemente para a figura ao longe, no canto do olho, que também estava lutando para se levantar. No entanto, a figura obviamente esgotara toda a sua energia e também não conseguia se levantar depois de lutar por um tempo. Nós dois perdemos, você também não pode me derrotar, Wang Yan murmurou com voz rouca pelo canto da boca. Bang! No entanto, depois que ele falou, a figura à distância começou a tremer, tremendo e balançando quando ele se levantou. Sangue fresco escorria de seu corpo e tingia ao chão abaixo dele de vermelho. O rosto de Lindong estava coberto de cortes e a dor aguda em seu corpo fez com que sua visão ficasse embaçada. No entanto, ele se levantou teimosamente, recusando-se obstinadamente a cair. Virando-se, ele balançou e balançou enquanto caminhava em direção a Wang Yan sob os inúmeros olhares da multidão. Olhando para o homem andando passo a passo na arena com um sorriso no rosto enquanto completamente ensopado de sangue, os olhos de Ying Guanwan involuntariamente ficaram vermelhos. Ela começou a cerrar os dentes e estava prestes a dar um passo à frente, quando foi parada por Ying Xiao. Não deixe todo o esforço dele ser desperdiçado. Senão, o irmão mais velho Wang Yan nunca admitirá a derrota. Ying Xiao disse suavemente. Ying Guanwan mordeu o lábio enquanto apertava firmemente suas mãos de jade. Depois de uma breve luta, ela finalmente enterrou a cabeça no ombro de Ying Xiao. No momento, ela não ousava mais olhar para o atual Lindong. Ela vagamente sabia das coisas que Wang Yan havia experimentado nos últimos anos, e esses incidentes o moldaram para se tornar uma pessoa que poderia fazer o coração dos outros palpitar por sua malevolência e crueldade. No entanto, essa crueldade foi agora completamente suprimida por Lindong. Com isso, só se podia imaginar as coisas que Lindong havia experimentado. Era provável que devessem ter sido ainda mais marcantes do que Wang Yan. Naquela época, uma pessoa sem qualquer apoio como ele tinha que enfrentar seus inimigos sozinho. Inimigos que eram como lobos e tigres que vinham de todas as direções. No final, ele arrastou seu corpo exausto e ensanguentado quando emergia daquele caminho sangrento. Quando ela pensou em uma cena desse tipo, uma leve sensação amarga surgiu no nariz de Ying Guanwan. Quem poderia saber o peso do fardo carregado por aquele jovem tipicamente sorridente e alegre? Ying Xiao gentilmente acariciou os cabelos luxuosos de Ying Guanwan, antes que ela suspirasse suavemente e murmurasse: ele realmente é um sujeito imprudente. Crash! Sob os inúmeros olhares vindos de todas as direções, Lindong, trêmulo e oscilante, pegou a árvore negra que havia disparado da colisão anterior. Arrastando-a, ele caminhava lentamente até a frente de Wang Yan.
Erguendo a árvore negra, ele colocou o galho afiado como aço contra Wang Yan. No momento, o jovem magro e esbelto exibia um sorriso radiante, mas com um rosto muito frio, enquanto dizia: irmão mais velho, Wang Yan, você perdeu. Encostado a uma pedra, Wang Yan olhou diretamente para o jovem diante dele. Embora o jovem estivesse sorrindo, havia um frio arrepiante nos seus olhos. A pessoa diante dele fez com que até o coração maligno de Wang Yan sentisse um calafrio. Wang Yan olhou para Lin Dong por um bom tempo, antes que o brilho em seus olhos começasse a diminuir. Deitado contra a rocha, ele ofegou um bocado de ar antes de dizer: aceita Dao. Finalmente conseguiu produzir um companheiro notável. Lin Dong continuou a sorrir. No entanto, a árvore negra em frente a Wang Yan não foi retirada. Perdi. Enquanto limpava as manchas de sangue do canto da boca, Wang Yan fechou os olhos lentamente, antes que as palavras que permitiam que todos relaxassem, finalmente soassem.